Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos resolver aqui um exercício de regra da cadeia com funções com mais que uma variável. Então lá, utilizando a regra da cadeia, assinale a alternativa que contém a derivada ΔF ΔT, ou seja, a derivada da função f em relação a t. Mas professor, a função f não tem t. F de xy é igual a x vezes y vezes seno de y. Só que o x é escrito em função de t, x é cosseno de t, e o y também é escrito em função de t, né? Uma forma que você poderia fazer é o seguinte: você pega a função, onde aparece x você troca por cosseno, então aqui apareceu o x você troca por cosseno, aqui apareceu y você troca por t, vezes seno de y você troca por t. Então, o x virou cosseno de t, né? O y virou t e esse y virou t. Essa é a função, você vai lá e deriva isso daqui em relação a t. Vai ficar uma regra do produto, né? Você vai fazer uma regra do produto duas vezes. Dá para fazer? Dá. Você acha a resposta certa? Acha. Mas ele pediu usando a regra da cadeia. Então, vamos fazer usando a regra da cadeia. A regra da cadeia é o seguinte, ó. Se eu for calcular a derivada da minha função f em função da variável t, eu vou pegar, ó, a f não depende de x, y, então tem duas derivadas parciais, em relação a x e em relação a y. Então eu vou pegar a derivada parcial da f em relação a x e multiplicar pela derivada de x em relação a t. Aí eu vou pegar outra derivada parcial, mas agora em relação a y. A derivada parcial da f em relação a y. E aí eu vou pegar a derivada dessa y mais em função de t, né? Derivada da f em relação a x, eu pego essa função e derivo em relação a x. Derivada da f em relação a y, eu pego essa função f e derivo em relação a y. Qual que é a derivada de x em relação a t? Eu pego a relação de x com t, que é cosseno de t, e derivo em relação a t. E o que é dy dt? Eu pego o y em função de t e derivo em relação a t. Tá? Essa é a formulazinha que a gente viu já na aula da regra da cadeia. Então vamos calcular cada uma desses daqui, ó. Vamos começar aqui, ó, com a derivada parcial da f em relação a x. Então, vamos derivar em relação a x. Ó, perceba que eu só tenho um x. O y é constante e o seno de y também é constante, porque não tem x. Tudo aqui, ó, seno de y não tem x, é constante, estou derivando em relação a x. Y é constante. Então, olha só, eu tenho um constante multiplicando uma variável pura e simples. Quando eu vou derivar, lembra se eu tenho uma constante multiplicando uma função? Quando eu falo se eu tenho uma constante multiplicando uma variável pura e simples, quando eu falo uma variável pura e simples, é ela sem estar elevada a ninguém, elevada a 1. Né? Não tem raiz, não tem seno, não tem cosseno. Mas, professor, tem seno, mas tem seno de y, não de x. Tá? Se tivesse seno de x, cosseno de x, já não era variável simples, né? Pura. Né? A variável pura que eu falo é ela elevada a 1. O x aqui está elevado a 1? É. E ela está multiplicando por constante? É tudo constante aqui. O que fica? Eu falei que fica só a constante, né? Isso daqui também tem outro jeito de você enxergar. Deixa eu apagar aqui, ó, que eu não paguei direito. Tem outro jeito de você enxergar desse jeito, ó. Você pega qual que é a derivada de x em relação a x? É 1. Constante multiplicando mantém. Seno de y é constante multiplicando mantém. Aí eu pego 1, que é a derivada do x, multiplico por y seno de y, fica y seno de y. Então, derivada da f em relação a x, beleza, calculado. Qual que é a derivada da f em relação a y agora? Agora que pega um pouquinho, não tanto. Um pouquinho por quê? Eu vou derivar em relação a y. Tá? Só que eu tenho 2y. Então aqui vai ficar um produto. O produto dessa função, que é x vezes y, dessa função seno de y. Produto, lembra como que é o produto? Regra do produto? Derivo o primeiro, copio o segundo, mais copio o primeiro, derivo o segundo. Vamos derivar aqui usando a regra do produto. Professor, por que aqui você não usou a regra do produto? Porque só tem um x. No caso, eu tenho duas funções que tem y. X vezes y e seno de y. Por isso que a gente usa a regra do produto. Então, lá, o primeiro é x vezes y. Deriva x vezes y. É uma constante, que o x agora é constante, vezes o y. A derivada fica só a constante, concorda? Constante vezes a variável pura e simples, a derivada fica só a constante. Derivei o primeiro, copio o segundo. Eu vou copiar o seno. Seno de y, copiei, sem fazer nada. Mas, copia o primeiro. O primeiro é x vezes y. Copia o primeiro. Derivo o segundo. Derivada de seno. Lembra que seno é aqui, a derivada vai para cosseno, ok? Derivada de seno é
cosseno de y, ok? Então, derivei xy, ficou x, que eu derivei em relação a y, copiei o segundo, copiei seno de y. Mas, copiei o primeiro, copiei xy, derivei seno de y. Derivada de seno de y é cosseno de y. Pronto, achei a derivada da f em relação a y. Falta o quê? Falta a derivada de x em relação a t. E falta a derivada de y em relação a t. O x é o quê? Ó? O x é cosseno de t. Né? E o y é só t. Então vamos lá, o x é cosseno de t. Qual que é a derivada de cosseno de t? Aí na regrinha que eu falei, seno, cosseno. Derivada de cosseno é menos seno. Então vai ficar menos seno de t. E o dy dt? O y é t. Né? Qual que é a derivada de t em relação a t? É 1. Ok? Olha lá, se você achar complicado, como assim derivada de t é 1? Olha lá a regrinha, a tabelinha de integrais. Integral de x vai falar que é 1. No caso aqui é derivada, desculpa. Derivada de x é 1. No caso aqui é derivada de t em relação a t. Então dá 1, né? Aí, vamos agora escrever aqui. df dt é dado por quê? Derivada de f em relação a x, que é isso daqui. Y vezes seno de y. Vezes derivada de x em relação a t, que é isso daqui. Menos seno de t. Mais a derivada da f em relação a y. Qual que é a derivada da f em relação a y? Tudo isso daqui, ó. X vezes seno de y mais xy vezes cosseno de y. Vezes a derivada de y em relação a t. Derivada de y em relação a t é 1. Tá? Derivada da f em relação a x é isso daqui. Derivada de x em relação a t é isso daqui. Derivada da f em relação a y é isso daqui. Derivada de y em relação a t é isso aqui. Percebe que a gente tem uns y e x. O que a gente faz? Depois que você calculou as derivadas parciais aqui, e aí você jogou aqui, aí todo lugar que aparece y, você vai trocar por t. Todo lugar que aparece x, você vai trocar por cosseno de t, tá? Aí você troca para ficar só t, porque ainda tem x e y, tá? Troca para ficar só t. Como que a gente faz? Vamos lá, vamos trocar só para ficar t. Então aqui vai ficar y vira t. Todo y vai virar t. Vezes seno de y, vira t. Que multiplica menos seno de t. T continua t. Só os x e y que a gente muda. Mais x. X vira cosseno de t. Eu vou até tirar esse parênteses. Já vou explicar. Porque 1 vezes isso não muda nada, tá? Eu vou pegar todo esse parênteses e multiplicar por 1. Eu já vou até tirar 1. Porque 1 vezes qualquer coisa é aquela coisa. Então eu já vou colocar sem o parênteses. Já vou colocar aqui, ó. X virou cosseno de t. Vezes seno de y. O y vira t. Mais x, o x vira cosseno de t. Vezes y, o y vira t. Vezes cosseno de y, virou t. Tá? Vamos escrever aqui embaixo agora, ó. Vamos ver se a gente consegue. df dt. E aí a gente já vai acabar. Olha aqui, eu estou seno de t vezes seno de t dá seno ao quadrado de t, tá? Então tem esse menos na frente, tem esse menos na frente, tem esse t, seno vezes seno dá seno ao quadrado. Seno ao quadrado de t. Aí aqui fica cosseno vezes seno, tá? Não tem o que mudar, mas cosseno vezes seno de t, né? Vezes seno de t. Mas aí aqui tem esse t, tá? Tem esse t e tem cosseno vezes cosseno. Cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado de t. Então aqui eu só multipliquei. Seno vezes seno deu seno ao quadrado, ficou menos e o t junto. Cosseno vezes seno ficou cosseno vezes seno de t. Cosseno vezes cosseno ficou cosseno ao quadrado e tinha esse t e esse mais ficou aqui. Então aqui tem essa resposta, ó. Vamos ver qual que a gente acha? Essa daqui, vamos ver. Menos t, seno ao quadrado de t. Aqui, na verdade, é mais, né? Aqui ficou menos, então não é essa. Vamos ver o de baixo. Menos t, seno ao quadrado de t, mais cosseno de t vezes seno de t, mais t cosseno ao quadrado. Opa, essa daqui. Essa é a resposta correta. Se você pegasse aquela função
que a gente fez trocando x e y por cosseno de t e por y de t lá no começo, e já calculasse a derivada direto em função de t, usando a regra do produto duas vezes, você ia cair exatamente também nesse daqui. Então, se você fazer daquele método, ou você usar a formulazinha que a gente aprendeu da regra cadeia, dá exatamente a mesma resposta, né? Como era de se assinalar, você poderia fazer dos dois jeitos, né? Aqui eu resolvi usando a regra cadeia porque ele pediu a regra da cadeia, mas no fundo a resposta seria a mesma. Menos t, seno ao quadrado de t, mais cosseno de t, vezes seno de t, mais t, cosseno ao quadrado de t. Espero que tenham gostado aí dessa resolução. Mais vídeos aí, assistam os outros vídeos de resolução de exercícios. Abraços e bons estudos a todos.